E agora vamos aqui a uma entrevista breve. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, saiu reforçado das eleições legislativas depois de o seu partido Prosperity Party conquistar uma expressiva maioria parlamentar. Apesar da vitória, o processo eleitoral decorreu num contexto marcado por conflitos armados, acusações de repressão política e a exclusão de algumas regiões do país, nomeadamente Tigray e partes de Amara. A reeleição de Abiy Ahmed acontece numa altura em que persistem desafios de segurança interna, tensões étnicas e preocupações quanto à possibilidade de um novo conflito na região. Para analisar o significado destes resultados eleitorais e os desafios que se colocam à Etiópia e ao Corno da África, conversamos com Faustino Henrique, académico e analista político angolano. Boa noite e muito bem-vindo aqui ao programa, Sr. Henrique. Boa noite para si, boa noite para os ouvintes do Canal África e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação aqui ao programa. Como interpreta esta nova vitória eleitoral de Abiy Ahmed e do Prosperity Party? Bom, com preocupação, tanto esta vitória das eleições que decorreram a 1 de junho e que dia 22, hoje no caso, foram divulgados seus resultados, confirmando assim a vitória esmagadora do Partido da Prosperidade, como se designa o partido do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que conseguiu, digamos assim, 438 lugares no Parlamento de um universo de 501 assentos. É preocupante porque, na verdade, estamos a ver um primeiro-ministro com uma agenda claramente expansionista. Estamos a ver um primeiro-ministro que consolida dessa forma o seu poder, que vai ver o mandato renovado a partir de outubro, quando tomar posse, e numa altura que também olhamos com preocupação os desenvolvimentos no Norte pela forma como os adversários do governo federal em Addis Abeba se congregam, né? Estamos aqui a falar da Frente de Libertação do Tigray, que nos últimos tempos restaurou, digamos assim, as autoridades governamentais que antecederam a guerra que o opôs a Addis Abeba, desmantelou a estrutura governamental que tinha sido colocada por Addis Abeba por força da guerra que ocorreu entre o governo federal de Addis Abeba e a Força de Libertação do Tigray, e numa altura em que há relatos sobre alegado recrutamento de jovens no Tigray, no sentido de prepararem-se para uma nova refrega, isto juntando ainda a forma como as autoridades da Eritreia, que é o país a norte da Etiópia, se juntam, não é, agora à Frente de Libertação do Tigray. Então, estamos a ver aqui um conjunto de desenvolvimentos que muito provavelmente poderão levar à guerra novamente entre o governo federal da Etiópia e a Frente de Libertação do Tigray, independentemente do acordo que foi assinado em novembro de 2022, sim. Do qual as partes já se estão a marcar. Falando dos seus adversários, o resultado será que representa uma verdadeira demonstração de apoio popular ou reflete a fragilidade da oposição? Bem, penso que é um reflexo de como o país se está a encaminhar. A Etiópia, na verdade, é um verdadeiro barril de pólvora do ponto de vista das tendências de secessão, dos grupos armados que reivindicam autonomia e independência. Então, o primeiro-ministro Abiy Ahmed está aqui a correr o risco, por um lado, de ver consolidado o seu poder e, de uma vez por todas, procurar resolver, digamos assim, aquilo que são os pendentes, aqui entre aspas. Os pendentes são exatamente a tentativa que ele quer ter acesso ao mar por via de partes do território da Eritreia, que a Eritreia já denunciou, sim. A tentativa de ver resolver de vez por todas a rebelião no Tigray. Então, estamos a correr aqui o risco de ver um primeiro-ministro com um poder bastante consolidado e, por força disso, querer resolver pendentes que, obviamente, podem levar a abrir uma caixa de Pandora e levar, eventualmente, a Etiópia a fragmentar-se com os vários grupos que
reivindicam a autonomia, né? Estamos aqui a falar as milícias FAN da zona de Amarra, estamos ainda a falar o grupo da Organização de Libertação do Oromo, que também é outro grupo armado que reivindica também a autonomia. Então, esses grupos podem, eventualmente, fazer um casamento de circunstância com a Frente de Libertação do Tigre e até com a Eritreia para derrubar o governo de Addis Abeba e isso, eventualmente, levar à desintegração da própria Etiópia como país. Então, o primeiro-ministro tem de ser devidamente aconselhado para evitar que a sua agenda expansionista e a consolidação do seu poder por via das eleições que agora o Partido da Prosperidade, o seu partido, conseguiu a maioria esmagadora, não o levem a aventuras que podem pôr em causa a própria unidade da Etiópia como Estado. Sim, sim. As eleições decorreram sem votação em algumas regiões importantes como o Tigre e partes de Amara. Até que ponto esta situação afeta a legitimidade do processo eleitoral e do próximo governo da Etiópia? Sim, de alguma maneira afetam, porque na verdade está aqui em causa a própria. Quer dizer, estamos a ver que houve numerosas localidades que ficaram de fora do escrutínio. A província do norte, essa do Tigre, não Sim, sim. é? Completamente fora dessas eleições. Uhum. Então, quer dizer, vamos aqui ver um governo que vai ter muitas dificuldades em ter o apoio da população local no Tigre e de outras localidades onde, obviamente, não decorreu o escrutínio. De qualquer modo, as eleições foram ganhas pelo Partido da Prosperidade e o Partido da Prosperidade sentir-se, obviamente, legitimado pelo voto popular das partes do escrutínio, sendo elas em representação de todo o país. Portanto, vamos esperar que, obviamente, o primeiro-ministro indicar legitimidade para governar em toda a Etiópia, independentemente das circunstâncias eleitorais, inviabilizarem o ato em localidades que já citei por razões de segurança. Sim, sim. As relações entre a Etiópia e a Eritreia deterioraram-se, dizia, significativamente nos últimos anos. Qual é o impacto desta tensão para a segurança regional no Corno da África? Então, o impacto é grande na medida em que, quer dizer, de forma dramática e quase que inesperada, vimos uma a Eritreia agora aliar-se à Frente de Libertação do Tigre. Quer dizer, é estranho que até muito recentemente a Eritreia se tinha juntado ao Exército Federal para combater a Frente de Libertação do Tigre na guerra que ocorreu durante o ano de 2022, mas agora há informações segundo as quais começa a surgir um casamento de circunstância entre a Eritreia e a Frente de Libertação do Tigre, e numa altura também que as duas partes, tanto a Frente de Libertação do Tigre, juntando-se à Eritreia contra o governo federal, estão a prolongar o seu conflito no Sudão, onde cada uma das partes apoia exatamente as partes beligerantes. A Eritreia e a Frente de Libertação do Tigre apoiam o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, que é o presidente de facto do Sudão, enquanto que o governo federal, liderado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, apoia as forças de apoio rápido do general Hemedti. Então, estamos a ver aqui, quer dizer, o que poderá ser a regionalização do conflito ao nível do Corno da África, razão pela qual o primeiro-ministro Abiy Ahmed deve ter razões para ponderar a agenda expansionista que está a demonstrar e que pretende implementar. Sim, sim. E por último, olhando para os próximos anos, que cenário podemos esperar para a Etiópia? Há condições para a reconciliação nacional e para a consolidação da paz? Ou o país corre o risco de entrar numa fase de instabilidade, como bem já disse? Bom, pela forma como o primeiro-ministro Abiy Ahmed se está a demarcar do acordo de novembro de 2022, que terminou a guerra entre o governo federal da Etiópia e a Frente de Libertação do Tigre, a forma como está claramente a dar aso à sua agenda expansionista, muito provavelmente vamos ter, ele está a deixar de ser o peacemaker, não é? Era o pacificador, razão pela qual levou, inclusive, foi otorgado o Prêmio Nobel da Paz. Portanto, ele está agora a fazer uma mudança de pacificador para beligerante, razão pela qual não temos muita esperança de que a região do Corno da África vai estabilizar-se, vai pacificar-se, na medida em que as agendas
das partes beligerantes, das partes que se preparam para um eventual regresso à guerra, começam a se tornar mais claro nos últimos tempos. Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Henrique, pelas suas análises e vamos acompanhar aqui por perto a situação na Etiópia. Boa noite, obrigado. Obrigado. Palavras de Faustino Henrique, académico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda, Angola.